Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo para batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. Na capital real de Paloma, onde semi-humanos são tratados como escória pela população humana e obrigados a trabalhar de graça, um jovem mercador tem um pensamento diferente acerca dessas criaturas desprezadas. Um desses monstros pergunta pro jovem Banasa se essa é a última carga, e ele responde que talvez, dependendo das negociações. Por isso ele pede para os operários fazerem uma refeição enquanto aguardam novas instruções. Os patrões humanos veem Banasa passando a grana do almoço pro semi-humano e acham isso uma coisa patética. O próprio semi-humano lembra da sua própria raça e recusa o pagamento por não se achar digno, porém Banasa insiste que é merecido. Do lado do garoto, Queen esclarece que quando Banasa diz algo, ele não aceita um não como resposta, portanto, o negócio é aceitar a grana e aproveitar o rango. Sendo assim, os operários finalmente terão uma refeição digna. Apesar da boa atitude, os outros humanos acham hipocrisia da parte de Banasa, e ele não entende o motivo de tanta discriminação com a outra raça. Enquanto Queen explica que esse preconceito é típico da capital, Banasa era transportado por uma estranha magia que atinge seu corpo. Assim que ele chegou em um novo mundo, uma voz afirma que a convocação do candidato número 198 a grande herói foi um sucesso. Logo Banasa era recebido no reino mágico de Cly Road. O humilde mercador acha que isso tudo não passa de um engano, porém o representante do reino afirma que é chegada a batalha contra o exército das trevas, por isso potenciais heróis de outros mundos são chamados para derrotar o exército do Lorde Demônio. Na sequência, uma serva chega com um artefato para avaliar as habilidades do jovem, e o representante explica que os candidatos recebem bênçãos divinas dos deuses em troca de retornar ao nível 1 após serem invocados. Essa bênção é chamada de revelação divina e concede poderes impossíveis de adquirir por treinamento. Curiosamente, Banasa era capaz de ler esse idioma estrangeiro, onde uma placa mostra suas habilidades, porém a serva nota que não aconteceu nenhuma revelação divina, porque essas estatísticas mostradas são a de um homem comum. Banasa explica que é exatamente isso que ele estava tentando dizer, porém os residentes de Cly Road sentem que fracassaram com essa convocação. Nesse caso, Banasa pergunta se é possível mandar ele de volta. Mas nesse instante, todos os olhos se viram para um candidato que apresentou poderes dignos de um grande herói lendário. Assim que esse candidato olha as estatísticas do Banasa, ele conclui que será o responsável por salvar esse mundo. Pouco tempo depois, o rei em pessoa estava ciente da chegada do esperado herói, que salvaria o reino das garras do Lorde Demônio, e Banasa não faz ideia do que fazer, porque ninguém dá ouvidos ao garoto e simplesmente deixaram ele jogado nesse mundo desconhecido. No final da tarde, Banasa é jogado para dentro de uma carruagem escura. Um pouco mais cedo, o rei tinha explicado para ele que o portão pelo qual ele foi invocado já foi fechado e não pode ser aberto novamente. Como essa falha é considerada um grande fracasso para a nação, Banasa será mandado para a Floresta de Laveza, onde viverá o resto da sua vida e está proibido de falar com qualquer um sobre essa falha. Então, viajando até seu destino, Banasa pergunta se o cocheiro tem um pacto de escravo com o rei, porque no seu antigo mundo isso era comum entre humanos e semi-humanos. A criatura dá risada pela indagação e comenta que esse mundo parece ser um lugar horrível, porém ali em Cly Road ele pode até ser mal pago, mas não chega a ser um escravo. Nesse reino, humanos e semi-humanos possuem direitos iguais. Em seguida, ele pergunta sobre essa tal Floresta de Laveza, mas o semi-humano termina o diálogo ao fechar a janela na cara do pobre rapaz. Depois, ele lembra da forma como os humanos tratam a outra raça como inferiores no seu mundo, e pensa que esse mundo de agora não parece pior que o seu, ainda que ali exista um tal de Lorde Demônio. Enfim, 20 dias se passam nessa jornada até a distante floresta onde Banasa foi exilado. Ao chegar, Banasa recebe do cocheiro uma bolsa mágica com dinheiro e comida para ele se manter por um tempo, e é avisado que rumores indicam a presença do exército do Lorde Demônio nessas redondezas. Por esse motivo, o cocheiro aconselha o humano a ir embora dali o mais rápido possível. Apesar de tudo, Banasa não tem para onde fugir, então analisa sua bolsa mágica para ver o equipamento. Dentre outras coisas, ele recebeu alimentos, materiais de construção e ferramentas de cultivo, e a primeira coisa que ele saca é uma espada que é até bonita, mas com certeza é de má qualidade. De repente, surge atrás do garoto 3 slimes, que por existirem no mundo do Banasa, ele pensa serem inofensivos, porém eles avançam para cima do humano e obrigam ele a se defender, derrotando um por vez com sua espada. Só nessa pequena luta, a espada do jovem já tinha sido bastante danificada, mas pelo menos ele recebe a notícia de que subiu de nível. Observando o menu, ele se pergunta o que significa aquele símbolo de 2 círculos colados, enquanto recebe autorização para ligar a orientação por voz. Doido para ter alguém com quem conversar, Banasa se anima com a ferramenta e logo é avisado por ela que recebeu 2 feitiços mágicos de rastreamento, a atração de monstros e a recuperação forçada. Banasa acredita que essas habilidades foram o que atraíram os slimes, e levando em conta que deram uma espada péssima para ele, o mercador conclui que obviamente estão querendo varrer ele do mapa. Contudo, o sistema oferece a possibilidade de remover esses feitiços da bolsa, então o exilado manda tirar os 2 sem pensar 2 vezes. Isso faz Banasa se
questionar por que afinal eles colocariam esses feitiços tão fáceis de remover, mas nada faz sentido na sua cabeça. No momento, ele precisa arranjar um lugar para se proteger, mas antes de ele entrar na floresta de Laveza, o sistema alerta que ela está contaminada com alta concentração de Malicium, um nome genérico para substâncias líquidas ou gasosas emitidas por demônios e que causam sérios danos às raças humanoides. Por isso, o sistema se oferece para purificar a floresta, e sem fazer ideia de como ele tem permissão para pedir isso, Banasa não recusa a proposta. Esse feitiço vai consumir 1/3 da magia do exilado, mas não é como se ele fosse um mago supremo das trevas, então essa mana perdida simplesmente não vai fazer falta nenhuma. Logo, uma energia mágica extremamente intensa varre toda a extensão da floresta de Laveza, e em poucos segundos a intensa luz tinha exterminado todas as impurezas do recinto. Com esse efeito extraordinário, o mercado upa tantos níveis que o sistema empilha notificações de level up, que quase ameaçam derrubar o pobre garoto no chão. Nesse meio tempo, a primeira princesa de Cly Road denuncia ao rei a crueldade em exilar aquele candidato herói por um erro cometido pelo próprio reino, ainda mais por causa dos boatos de forças demoníacas montando sua base de linha de frente por lá. De repente, um subordinado alerta que a purificação, a mais elevada magia sagrada de todas, acabou de ser usada. Com a notícia, o rei pensa que o grande herói dos cabelos dourados acaba de subjugar o exército do Lorde Demônio, mas na verdade o feitiço não foi usado no sul, para onde esse herói se dirige, mas sim em uma floresta no extremo norte. Enquanto isso, em uma floresta no extremo norte, Banasa atinge o nível 367 sem mover um músculo sequer, e ele nota que aquele símbolo estranho no sistema ainda não mudou. Logo ele decide desativar as notificações de level up para o seu cérebro não fritar, e ao questionar quanto de mana ainda falta para ele, o sistema mostra sua magia sendo restaurada completamente em poucos segundos. Depois, o sistema oferece a magia mudança de aparência, então ele aceita a oportunidade de não ser mais reconhecido pelo reino de Cly Road, e para garantir que isso aconteça, escolhe o gênero feminino para se remodelar, ganhando atributos físicos salientes. Porém, ele percebe que não vai conseguir parar de se olhar no espelho caso se mantenha dessa forma, portanto volta ao gênero masculino, e sua remodelagem permitirá que ele entre e saia de Cly Road sem ser reconhecido como Banasa. Em seguida, o sistema indica o feitiço de teletransporte para levar o jovem de volta para a capital, e como não é bobo nem nada, o mercado abraça a vida fácil e vaza da floresta. Ao chegar na capital real, Banasa fica impressionado por ter usado uma magia que só os feiticeiros mais poderosos podiam invocar no seu antigo mundo. Pensando nisso, ele tem a ideia de usar a mesma habilidade para retornar ao seu universo de origem, mas quando nada acontece ao comandar a ordem, o jovem nota que aí já é pedir demais. De qualquer forma, agora ele precisa pensar num jeito de arranjar dinheiro para sobreviver nesse mundo, então sai em busca de uma guilda de aventureiros para fazer missões de caça a monstros ou transporte de carga. Nessa hora, o sistema surge de novo para dar seguimento à vida fácil, mostrando o caminho da guilda de aventureiros de Cly Road pro humilde mercador. Chegando lá, ele é avisado que a guilda classifica os aventureiros que sobem de rank ao fazer missões, e conforme forem subindo de classificação, poderão acertar missões mais difíceis e que pagam melhor. Sendo assim, Banasa se registra e quase usa seu nome original, mas consegue se corrigir a tempo e escolhe a alcunha de Fleo, o nome do seu cachorro. Portanto, Fleo estava finalmente registrado na guilda aventureiros, então recebe um pingente onde suas informações são armazenadas. Resolvido isso, ele começa a procurar seus primeiros trabalhos, até que ele encontra uma jovem garota pedindo uma companhia para levar ela até a floresta de Laveza. Até dinheiro a garota oferece pela escolta, porém ninguém se oferece para esse serviço, levando em conta dos boatos sobre a presença das forças demoníacas na região. Um semi-humano comenta que uma força de domínio do reino será enviada em breve, porém a jovem não pode esperar porque sua família vive lá perto e corre grande perigo. Mesmo com esse pedido de ajuda, a dupla de aventureiros empurra a garota ao se cansar da insistência. Então Fleo surge com seu charme inigualável para salvar o dia da donzela. Com todos em volta olhando espantados, Fleo afirma que pode teletransportar os dois até a floresta, e isso faz a guilda inteira se questionar como um moleque daquele era capaz de fazer isso. Nesse instante, um membro dos Cavaleiros Reais, chamada Balirosa, manda Fleo se afastar da garota, porque certamente o cara não parece um mago habilidoso bastante para invocar essa magia tão avançada. Ela e suas companheiras supõem que o homem tá planejando sequestrar a pobre garotinha, então Fleo tenta limpar sua barra ao se apresentar e convidar todas para acompanharem essa jornada. Fleo cumpre sua palavra ao teletransportar o grupo até a floresta. Por causa do uso dessa magia, uma feiticeira pergunta se ele é um mago do mais alto nível, porém Fleo responde que é só um novato que é fã de magia. Em seguida, todas pedem perdão por terem julgado errado o aventureiro, e a pequena garota repara que o Malicium da floresta foi todo embora. Fleo ia avisar o que rolou, porém o sistema alerta que é perigoso informar a um demônio que ele usou a purificação. Fleo não entende o porquê a garotinha seria um demônio, enquanto Balirosa e as outras mulheres apontam suas armas para a criança. O mercador tenta entender o que está acontecendo, então a líder das mulheres conta que a guilda alertou sobre uma jovem suspeita que solicitou assistência para viajar até a floresta de Laveza. Com isso, a criança perde sua expressão inocente e se apresenta como Fenris, irmã mais nova de Fengaril, dos Quatro Infernais. Fenris diz que
que seu irmão enviou ela para observar o inimigo e encontrar comida, mas agora vai ter que eliminar esses intrometidos. Então ela solta uma nuvem de Malicium que derruba todas as combatentes humanas, porém Flew continua de pé, e por isso o lobo promete acabar com ele depois que derrotar todas em volta. O Lupino tenta devorar Balirosa, porém o aventureiro salva a mulher na hora. Apesar disso, ele não pode lutar e ainda proteger todas ao mesmo tempo, por isso ele manda o sistema teletransportar todas de volta pro castelo de Clyde. Feito isso, Fenris pergunta se o humano quis ficar para virar almoço, porém o jovem promete não morrer até descobrir o que realmente aconteceu com ele. Até lá, ele vai testar todos os feitiços que puder, e o primeiro que ele utiliza é o salto meteórico para escapar de uma investida do lobo gigantesco. Ao pular por cima da fera, ela tenta acertar Flew com sua cauda, porém ele invoca uma muralha de terra para se proteger e contra-ataca com o redemoinho. Quando Fenris se livra, Flew joga uma magia de gravidade e consegue prender a fera gigante no chão. Diante disso, ele precisa pensar rápido como derrotar o inimigo. Então o sistema recomenda uma magia de subjugação que domina o alvo e faz você controlar seus pensamentos e ações. Se lembrando do sofrimento dos semi-humanos no seu mundo, Flew recusa a recomendação e pede outra, enquanto Fenris tenta se soltar da gravidade imposta sobre ela. Porém, o sistema insiste na mesma magia de escravização, e ao passo que o lobo busca se fortalecer com suas magias, Flew não sabe o que fazer, porque não aceita chegar nesse mundo e cometer o mesmo erro dos habitantes da sua terra. No entanto, Fenris perde sua mana ao tentar se livrar da gravidade, e ao desistir, ela pede pro humano executar ela, porque não há caminho na vida para um guerreiro que não consegue lutar. Por sua vez, Flew revela que nem ao menos gosta de lutar e liberta a fera. Fenris questiona se ele vai poupar um demônio, inimigo natural da humanidade. Porém, Flew não se importa se é um demônio ou um homem, ele não vai matar alguém que se rendeu. Diante disso, Fenris ressalta o quanto o garoto é inocente, e logo depois reassume sua forma humana. Flew cobre a garota que ficou nua após a transformação, e ele pede para ela jurar não entrar em mais conflitos com os humanos, porque assim ele vai permitir que ela vá para onde quiser. Logo ele abre sua bolsa em busca de uma roupa para ela, porém ela desmaia por esgotamento de mana. Por isso ele monta um acampamento para a garota descansar, enquanto avalia suas magias no menu. Lembrando do feitiço de teleporte que causou tanto rebuliço na guilda de aventureiros, Flew se pergunta por que ele tem uma habilidade tão avançada. Ao despertar, Fenris abre a cortina da barraca e observa o humano, refletindo que nem ela teve qualquer chance contra ele, mesmo tendo certeza que os humanos eram uma raça frágil. Então, com sua mana completamente restaurada, ela comenta com Flew que qualquer outro teria matado e retirado a pele dela. Por isso, ela decide se tornar serva do humano e promete não entrar mais em conflitos com a espécie dele. Ao escutar ela chamar Flew de mestre, ele deixa claro que não precisa de nenhuma escrava. Porém, Fenris usa a mesma estratégia do gatinho do Shrek ao fazer cara de pobre coitada, mas o garoto se mantém firme na sua decisão. Diante disso, Fenris anuncia que só resta morrer e tenta se cortar com uma das suas garras, e com isso, Flew volta atrás e chama ela para acompanhar ele. Logo depois, Flew explica que veio de outro mundo, convocado como candidato a grande herói, mas viram que ele não tinha nenhuma habilidade e exilaram ele na floresta. Desde então, ele usa uma magia para alterar sua aparência e não ser identificado pelo reino de Clyde. Portanto, Fenris vai se arrepender caso decida seguir o garoto de fato. A garota não se importa com nada disso, porque uma regra dos lupinos é viver em função do seu mestre até o fim dos seus dias. Sendo assim, Fenris pede definitivamente pro Flew deixar ela ficar ao seu lado, e quando ele pergunta de volta se ela realmente quer isso, a garota abraça o garoto como resposta. Enquanto isso, no reino de Clyde, o grande herói comunica ao rei que suas forças, que foram enviadas para atacar o exército do Lorde Demônio, acabaram sendo derrotadas. Por isso, ele quer saber que tipo de soldados são aqueles concedidos pela coroa. Afinal, eles entraram em pânico e quebraram a formação ao ver uma simples esfera mágica, e por isso acabaram exterminados. Frente a isso, o rei questiona se realmente a culpa é toda dos soldados. Então o grande herói responde que o soberano deveria agradecer por ele ter trazido alguns deles vivos para casa. Após a partida do famoso guerreiro, o rei pergunta para um soldado como foi o rendimento do herói em batalha, e o soldado conta que ele permaneceu na retaguarda do exército o tempo inteiro, e quando o conflito estourou, ele fugiu enquanto suas tropas lutavam por suas vidas, e ainda jogou a responsabilidade disso aos homens que ficaram. Nesse meio tempo, o grande herói dos cabelos dourados está revoltado porque tem um mês que ele está treinando direto, mas suas habilidades só são fortes o bastante para lutar contra humanos ou feras mágicas fracas. Nesse instante, chega uma mulher chamada Tsuya, e o herói pede desculpas por ter feito ela esperar. Tsuya responde que esperar é uma das suas funções como serva dele, então o herói decide oferecer todos os luxos que puder à mulher com o dinheiro do castelo. No dia seguinte, Flew ressalta que precisa ganhar dinheiro para viver nesse mundo, por isso vai arranjar trabalho na guilda e depois pagar uma hospedaria para passar a noite. Fenris esclarece que vai estar acompanhando o mestre, porém ele diz que não gosta de ser chamado assim, mas quando ia dizer seu nome, um comerciante oferece vegetais recém-colhidos para a esposa. Fenris não entende o motivo de ter sido chamada de esposa, então Flew explica que o cara pensou que eles fossem casados, e que pode ser interessante fazer as pessoas pensarem desse jeito para que
que eles possam viajar sem levantar tantas suspeitas. Sem pensar duas vezes, Feliz aceita o convite, porque não tem honra maior para uma mulher lupina do que ter um marido forte. Fleo lembra que isso seria só encenação, porém a garota já começa a chamar o rapaz de querido. Ao chegarem na guilda de aventureiros, Feliz se inscreve como membro e acha intrigante o cordão que os humanos usam para se identificarem, e Fleo mostra o dele pra garota. Feliz acha que eles combinam pelo fato dos dois terem um cordão parecido, então ela lembra de um ritual de casamento da sua raça, onde o casal engole alguns ossos de uma presa que eles caçaram juntos, e ter um acessório combinando lembrou ela disso. Nesse instante, a atendente da guilda pergunta qual nome Feliz vai usar no registro, e como ela ia dizer seu nome real pra mulher, Fleo interrompe a tempo e responde que ela vai usar a alcunha de Iris. Depois disso, enquanto buscavam um trabalho, a garota pede perdão por ter esquecido de ocultar o nome verdadeiro, mas ainda assim, Fleo acredita que ninguém vai descobrir a identidade dela com essa transformação de humana. Por falar nisso, ele vai precisar que ela haja como uma, então pede a colaboração da serva. De repente, uma mulher anuncia uma missão urgente, porque um grande grupo de Psycho Bears foi visto ao norte vindo em direção ao reino. Segundo rumores, os Psycho Bears foram os responsáveis por destruir o exército do grande herói, e por isso os aventureiros hesitam em pegar esse trabalho. Como é uma missão urgente, a representante da guilda libera ela para qualquer rank que queira, e dobra em 10 vezes a recompensa por cada urso abatido. Fleo acha uma proposta lucrativa, mas prefere evitar esses ursos por achar que não é capaz de enfrentar eles, então Feliz se propõe a ir sozinha, fazendo o humano trocar de ideia e acompanhar a serva na jornada. Ao chegar na floresta onde os Psycho Bears foram vistos pela última vez, a dupla se aproxima de um vilarejo onde fica a casa vazia que a guilda disponibilizou para os aventureiros dessa missão. Planejando fazer a casa de base, Feliz tem certeza que os dois juntos são capazes até de enfrentar o próprio Lorde Demônio, até que escutam um grito de longe e vão ver de onde veio. Embaixo do precipício, um conhecido grupo de cavaleiras está cercado por Psycho Bears, e Feliz sugere que eles ignorem esse grupo porque elas parecem fracas demais. Lá embaixo, Ballyrosa pede para Blossom recuar porque está gravemente ferida, e ao usar só um dos braços para empunhar sua pesada espada, a garota acaba sendo derrubada por um urso. Porém, Fleo salva a mulher com sua magia de relâmpago. Depois, outro urso ataca Belano, a maga do grupo, então Feliz esmaga a criatura com um pisão. Diante do conflito resolvido, Ballyrosa nota que é o Fleo, então a equipe agradece por terem sido salvas mais uma vez por ele. Ballyrosa confessa que ficou preocupada em deixar o garoto sozinho contra aquela besta maligna, embora acreditasse que ele pudesse se virar sozinho. Escutando a forma como foi chamada, Feliz acaba expressando sua raiva, então Fleo conta que essa garota é Iris, sua companheira de viagem, deixando ela nervosa por não ter sido apresentada como sua esposa. A raiva é tanta que assim que outro Psycho Bear se aproxima, o demônio olha nos olhos da fera com uma expressão sinistra e faz o urso desmaiar no ato. Ainda por cima, o urso se rende à garota e faz o mesmo olhar que ela fez com o Fleo, por isso ela deseja fazer desse urso um novo subordinado ou um bichinho de estimação. Afinal, os Psycho Bears são pragas ferozes conhecidas por terem dizimado o exército do grande herói, portanto serão muito úteis. Enquanto a equipe das mulheres treme de medo, Fleo decide impedir que o urso ataque mais pessoas, então usa uma magia de restrição para manter o animal sob controle, e logo depois usa sua magia de mudar a aparência para tornar a fera num pequeno animal que tá longe de causar pânico. Fenris pergunta qual vai ser o nome do bicho, então Fleo sugere Saibe por ter a ver com o nome da raça. Observando a cena, Ballyrosa não entende como aqueles dois não apenas acabaram com todos os Psycho Bears, mas também domesticaram um, por isso a guerreira se aproxima para pedir um favor. De volta à base, ela agradece Fleo por ter salvado elas 2 vezes, por isso decide se apresentar formalmente pro rapaz. Ela é Ballyrosa, cavaleira de Clyde Road, enquanto Blossom usa os músculos que ganhou com o trabalho pesado na fazenda para servir na linha de frente. Bilary costumava cuidar dos cavalos do exército até se tornar uma guerreira, e Belano é uma feiticeira especialista em magia defensiva. Logo, a líder do grupo revela que gostaria do treinamento de Fleo, porque ao ser derrotado em batalha, o grande herói anunciou que só vai enfrentar o Lorde Demônio acompanhado de guerreiros que possam ser seu braço direito, e depois se trancou na fortaleza. Diante disso, o rei estipulou que o exército deve treinar até ser capaz de derrotar Psycho Bears, e como ainda não são capazes, as mulheres querem a ajuda do Fleo. O garoto se pergunta como vai ensinar se nem ele sabe como usa suas magias, enquanto Fenris mostra sua ira demoníaca diante da cara de pau das garotas, em darem em cima do seu homem, na cabeça dela. Diante disso, Fleo aproveita para deixar claro que tudo o que quer é ter uma vida ao lado da sua esposa Iris, então o demônio se acalma. As garotas se mostram surpresas e lamentam não poderem ser treinadas por esse motivo, porém a própria Fenris incentiva o treinamento, porque ninguém melhor que ela para saber o quanto esse rapaz ajuda os necessitados, e como sua esposa, cabe a ela respeitar sua decisão. Sendo assim, Fleo decide acolher a equipe, e depois de comemorar a notícia, as garotas pedem para ficar na casa dele, porque é perigoso acampar nessas redondezas repletas de muros. Fleo acha que tá enrascado, porém Fenris diz que não tem problema nenhum, porque ali tem quartos o bastante. Enquanto isso, uma subordinada
subordinada chamada Uliminas informa ao seu mestre, o Rei Demônio, que o feitiço de purificação que aniquilou o exército do Fengaril na Floresta de Lavesa não foi invocado pelos magos de Cly Road. Na verdade, foi uma pessoa em específico. Diante disso, o Lorde Demônio se surpreende com a capacidade de um só humano ser capaz de fazer isso, portanto manda Uliminas capturar esse indivíduo. Por falar no sujeito, Flea acorda na companhia da Riz, que parecia esperar pelo despertar do moleque igual um gato olha para um rato. Flea questiona esse comportamento, mas na cabeça da garota nada mais normal que isso, já que agora eles são um casal. Na hora o rapaz se lembra da noite passada, onde Riz chamou ele para dar aquela sentada ao seu lado na cama, porque segundo ela, estaria disposta a se entregar de corpo e alma pro seu mestre. Flea dá pra trás e nega a proposta, fazendo a Lupina achar que não é amada, mas logo ele explica que essas coisas levam tempo, com etapas que deveriam ser respeitadas. Coberta de razão, Riz reclama que relações humanas são complicadas, e o moleque comprova isso indo dormir no corredor. Porém, ela comenta que as outras vão duvidar do relacionamento dos dois se virem ele solto por aí, o que obriga o pobre rapaz a dar meia volta. Sem dar um segundo de fôlego pra ele, a garota lembra que tá na hora de trocar de roupa e puxa a blusa dele sem dó, no momento em que a Balirosa entra sem bater na porta pra falar sobre o treinamento, mas tem que vazar na mesma hora ao presenciar aquela cena. Mais tarde, quando o treinamento começa pra valer, Balirosa saca sua espada contra o enorme javali e se declara como cavaleira de Clay Road. Porém, a fera não parece muito amedrontada com esse título, botando a loira pra correr. Blossom demonstra mais coragem e se coloca à frente com sua pesada espada, enquanto Riz manda Belano criar um escudo pra salvar a pele da companheira. Em seguida, Flea manda Bilere agir, então ela dispara uma flecha no javali que surte o mesmo efeito de uma bolinha de papel. Pra piorar, a maga do grupo fica sem mana, então Blossom fica isolada pra tancar o gigantesco porco selvagem. Sendo assim, ele coloca a equipe pra praticar corrida à força. Depois do treino, Flea mostra pras garotas o novo quarto delas, porque a recompensa pela execução dos Psycho Bears garante um pagamento bom bastante pra desembolsar uma nova casa. Nesse instante, Riz sobe pra chamar o povo pra janta, e tudo que eles veem sendo servido eram vários bifes crus do javali que eles acabaram de caçar. Flea comenta que eles preferem um pouco mais assado que isso, então deixa sua esposa descansando e se prepara para cozinhar com a Balirosa, enquanto Saib concorda com a Lupina que carne crua é muito mais saborosa. Algum tempo depois, todos ficaram impressionados com o banquete servido na mesa, e Flea elogia o talento da Balirosa pra cozinha. Ela conta que sua família não tinha um tostão, apesar de nobre, por isso ela acabava ficando a cargo de cozinhar, e isso fez ela aprender muitas coisas. Quando o almoço começa oficialmente, todos devoram a refeição com vontade, porém Riz acha que essa salada é comida de jabuti, coisa de herbívoro. Depois de insistir um pouco, Flea consegue convencer a esposa a experimentar, então leva apenas um segundo para ela se render às maravilhas da culinária humana, com sua salada temperada e a carne mal passada com sangue espirrando pelas entranhas. O problema foi quando ela escutou que a Balirosa que assou a carne, então o ciúme bateu na porta e fez a Lupina pedir para assar da próxima vez. Ao chegarem na guilda com uma pilha de javalis da montanha, o grupo surpreende todos em volta com essa caça produtiva, mas Flea acaba chamando mais atenção do que gostaria com isso. Enquanto a guilda avalia a caça, Riz pede para dar um pulo na cidade para resolver um problema pessoal, até que Leolith, um funcionário da guilda, pede para trocar uma ideia com o humano. Então, enquanto Flea acompanha o Homem-Gato, Riz se compromete a dar tudo de si na sua missão. Conversando com Leolith, Flea escuta que suas façanhas estão correndo aos quatro cantos do reino, portanto Cly Road gostaria de ter o garoto a serviço do grande herói, assim recebendo o título de cavaleiro honorário. Afinal, não é todo dia que se vê uma dupla de aventureiros dessa idade derrotando monstros de rank A. Flea avalia a proposta, mas decide negar por não ter motivos para entrar em conflito com os demônios, até porque sua esposa é um. Ao pisar fora da guilda, o aventureiro encontraria toda suja da cabeça aos pés. O garoto pergunta se ela foi atropelada por uma carruagem, mas na verdade ela estava tendo aulas de culinária, onde a professora ensinava que o caminho para o coração de um homem é o estômago. Riz se esforça para aprender a cozinhar, mas ela simplesmente não leva jeito nenhum, então explode o tomate com a mão, joga o pote de farinha inteiro na carne e por fim explode a panela que manchou seu corpo inteiro. Mais tarde, o grande herói tá num chá de boneca com suas amigas, até que fica sabendo da última fofoca do reino, sobre uma dupla que veio ganhar nas manchetes de Cly Road com seu talento. Então o herói deseja que seus subordinados cheguem o quanto antes para retomar os ataques contra os demônios. Um mês depois, representantes do reino continuam voltando na casa do Flea para convencerem os aventureiros a se juntarem às forças de Cly Road, mas o garoto continua rejeitando a proposta. Passada mais uma oferta, Flea vai dar uma olhada na horta que ele tá montando nos fundos, e Blossom tá dando uma força na terra para compensar tudo que o aventureiro tem feito por elas. Junto do Saib, ela pede para eles ficarem por conta do cultivo, e Flea acha o trabalho dela tão bom que passa a acreditar que ela leva a horta mais a sério do que o treino com a espada. Dentro da floresta, Riz tenta convencer a Bileres a usar uma família de aves como alvo, mas a garota tá com pena de matar os bichinhos que ela acha tão fofos e inocentes. Reed argumenta que
a carne desse pássaro é macia e suculenta. Porém a arqueira se mantém firme como a primeira vegana de Clay Road. Quanto à maga do grupo, Billy recebe do Frio um anel mágico para aumentar sua mana, e ele pede para ela usar no treino de hoje para ver a diferença. Desatenta ou nem tanto, Billy estava prestes a colocar o anel no dedo anelar, porém Liz estava na cola dela para evitar isso. Por último, Ballyrosa estava apanhando de uma larva gigante e implorando pela ajuda do Frio, porém quem salva a cavaleira é Liz, que sem demonstrar paciência, manda Ballyrosa parar de bancar a donzela em perigo, porque isso não passa de um truque para chamar a atenção do marido dela. A cavaleira fica sem entender enquanto Oliminas se move escondida na mata. Durante o almoço, todos se surpreendem com o enorme avanço da Lupina nos seus dotes culinários, então ela explica que passou esse tempo inteiro praticando sempre que podia, e que antes ela achava que essa era uma atividade simples que se resolvia com mágica. Entretanto, logo ela descobriu que nem tudo podia ser feito com esse tipo de atalho, e no final foi ótimo aprender algo que não envolva arrancar a cabeça do inimigo, e de quebra ainda agrada o maridão com um prato de curry picante. Enquanto isso, do lado de fora, Oliminas reconhece feliz a guerreira mais formidável do Lorde Demônio, rodeada amistosamente por humanos. Para surpresa dela, a própria Ari estava ciente da sua presença, e logo chama o demônio para tomar um chá. Fleo fica espantada ao descobrir que Oliminas é assistente do Lorde Demônio, então ela conta que só estava observando os arredores e chegou ali por acaso. Riz conta que casou com esse homem ao lado dela, e diante do queixo caído da ex-companheira de exército, Riz pergunta se por acaso ele tem a intenção de atrapalhar isso. Oliminas nega a acusação enquanto queima a língua no chá, que Riz faz questão de comentar que está na temperatura perfeita. Analisando seu entorno, Oliminas reflete que a Fenris virou outra pessoa desde que saiu do exército, e ela acha surpreendente esse homem não ficar com medo diante de dois demônios, mas o pior é ela não conseguir medir as habilidades dele com seu poder de avaliação, já que nenhum Lorde Demônio escapa disso. Para dar corda na missão, Oliminas se finge e comenta que não se deparou com monstro nenhum na floresta de Lavisa, então o Fleo comenta que sua purificação deu certo, fazendo a demônia cuspir o chá com espanto. Logo ela lembra Fenris que foi esse humano que matou o irmão dela, Fengaris, assim como as tropas que acompanhavam ele. Riz manda a ex-colega calar a boca, mas a essa altura Fleo quer saber do que ela tá falando. Então, Riz conta que já suspeitava disso, porque poucos humanos são capazes de lançar um feitiço de purificação. Logo ela conta que seu irmão, Fendaris, é um dos 4 infernais, mas que a culpa foi toda dele em ser derrotado. Por isso, quando sofreu o mesmo destino, Riz decidiu tornar Fleo seu mestre para admirar sua força. Bisbilhotando atrás da porta, a equipe das garotas fica de boca aberta com essa revelação, e Belano chega a desmaiar com um plot twist. Enquanto isso, Liminas percebe que Fenris se tornou uma inimiga, e em seguida convoca Fleo para um duelo para testar o poder do escolhido de Fenris. A esposa do garoto alerta que esse demônio quer matar seu marido usando essa desculpa, mas ainda assim a serva do Lorde Demônio consegue o duelo, e estabelece o uso livre de magia, e perde quem desistir primeiro. Dito isso, Liminas lança as garras venenosas de gato no inimigo, planejando distrair ele enquanto ataca por baixo com outro feitiço. Porém, Fleo dissipa as duas magias com um estalar de dedos, e em seguida lança a crucificação sobre a oponente, prendendo ela. Feito isso, o humano deixa claro que jamais vai permitir que qualquer um encoste na sua esposa, ao passo que a rival se rende. No dia seguinte, o dono da casa comenta com as garotas que não contou sobre a verdadeira identidade da Riz para evitar problemas, mas entende se elas quiserem denunciar pro reino. Mas antes de qualquer coisa, Riz anuncia que não serve mais ao Lorde Demônio, porque decidiu servir ao seu marido. Ballyrosa recorda que o dever delas, como cavaleiras de Clay Road, é denunciar esse tipo de coisa, mas elas não enxergam má intenção nesse caso. Blossom acrescenta que o grupo delas já conversou entre si, e todas concordaram em deixar isso pra lá, porque Fenris ajudou muito com o treinamento delas, e seria injusto jogar aos lobos quem tanto auxiliou elas. Embora as garotas estejam do lado da Lupina, só a ex-parceira não compartilha desse sentimento. Então ela retorna nessa manhã com a legião de dragões do Lorde Demônio para cumprir sua missão de eliminar o humano e sua esposa traidora. Ballyrosa comenta que essa legião foi a responsável por dizimar incontáveis batalhões humanos no passado, enquanto Luminas oferece a rendição aos seus inimigos. Porém, o único sentimento que Filho demonstra é a empolgação por estar vendo um dragão de perto pela primeira vez na vida. Luminas fica irada com o desprezo e ataca com uma bola de fogo. Então o humano responde com a magia sagrada do martelo divino, fritando a maior parte da legião mais poderosa de dragões demoníacos em um segundo. O resto que sobreviveu mete o pé sem pensar duas vezes, enquanto Luminas é deixada para trás e corre por sua vida. Riz xinga ela por ter tentado matar seu marido de novo, enquanto Blossom adoraria ser capaz de acertar um desses dragões para chamar sua enxada de ceifadora de dragões. Então Fleo se manifesta e manda ela atacar a enxada contra a fera alada, e assim que a mulher faz isso, o aventureiro fortalece a ferramenta com velocidade, perfuração e elemento sagrado, dando poder o bastante para a enxada atravessar o pescoço da fera alada que cruzava os céus. Com isso, Blossom realmente ganha o título de ceifadora de dragões.
dragões, então o resto do grupo se apressa para pedir sua vez de fazer o mesmo, porém os monstros voadores já tinham ido embora. Vendo Balirosa lamentar do outro lado da sua caveira refletora, o Lorde Demônio descobre que esse tal humano nem é o grande herói, e ainda assim consegue lançar magias de um nível tão alto. Por essa razão, o Lorde decide agir e tomar o próximo passo. Enquanto isso, esperando ser atacado a qualquer momento, Fleo coloca uma barreira mágica em volta da sua casa, enquanto Liz promete botar aquela gata pra fora da casa na base da vassoura, caso ela volte. Mas a verdade é que o demônio aterroriza a mente da Lupina. Por essas e outras, Liz acha que o Fleo foi bonzinho demais em deixar o Liminas ir embora depois do último ataque, porém ele deixou de executar a inimiga pelo que ela tinha dito sobre ele ter destruído o irmão da Fenris. Apesar disso, ele decide não revelar nada pra esposa, que então chama ele pra voltar pra casa. Enquanto isso, Blossom tá até agora sem acreditar que conseguiu o título de Destruidor de Dragões, e a Belano faz referência à enxada como uma legítima caçadora de dragões, apesar da Blossom ter vergonha de ter usado aquilo. Já a Balirosa vai partir pra caçar feras mágicas, então as garotas comentam sobre a disciplina da líder em treinar todos os dias. Já no meio da trilha, Balirosa deixa cair a máscara de Durona e confessa pra si que também queria aquele mesmo título, que é tão prestigioso que pode tornar um plebeu num nobre, o sonho de todo aventureiro. Caso tivesse conseguido o título, ela poderia ter restaurado a grandeza da sua família e voltado pra capital, como quando o pai dela era um cavaleiro. De repente, uma criatura estranha se aproxima e pede ajuda pra mulher sobre alguém próximo que ele tá procurando. Balirosa acha estranho aquele ser andar tão sem equipamento numa floresta cheia de monstros, mas ainda assim ela pergunta se o demônio tá falando do Fleo ou da esposa dele. Assim que ele responde ser amigo da esposa do Fleo, a guerreira saca sua espada e questiona se o monstro pertence ao exército do Lorde Demônio, por ter assuntos pendentes com alguém que deixou o exército. Apesar do perigo, o demônio assume que faz parte das forças diabólicas, mas promete que só veio ver como sua amiga tá, nada mais que isso. Então, Balirosa guarda a espada e deixa o assunto morrer ali, porém o demônio diz se chamar Grozal e quer enviar um recado pra Fenris, convidando ela pra um chá em nome dos velhos tempos. Assim que ele parte, Balirosa acha o nome dele muito estranho, até que Fleo e Liz chegam pra ver se a garota tinha se machucado. Ela explica que alguém chamado Gozal se assumiu como inimigo, mas ainda assim procurava Liz. Então Fenris ironiza o fato de ter nomes falsos bem melhores pra Elisar ao invés desse. Balirosa pergunta que história é essa, então Fleo explica que ao ir atrás da amiga na floresta, seu menu apresentou o status de Balirosa como conversando com alguém com o título de Lorde Demônio. A cavaleira custa acreditar que realmente estava diante do Senhor das Trevas, achando que vai morrer por ter apontado sua espada pra ele, e Liz reafirma que era o próprio em pessoa, e que o nome real dele na verdade é Gol. No dia seguinte, Gol cumpre sua palavra e bate na porta da Liz depois de tanto tempo sem se verem, e Fleo faz questão de convidar o demônio pra sua casa, ainda chamando ele de Gozal. O demônio acha estranho o garoto não apresentar sinal de medo diante dele, enquanto Balirosa, por outro lado, não sabe como reagir ao se deparar com o sujeito de novo. No meio do chá, Gozal recorda que o Fleo lidou com uma subordinada dele alguns dias atrás, enquanto Balirosa se pergunta por que ela precisa ficar do lado do demônio. Liz pergunta se ele veio pra dar o troco, fazendo Fleo alertar a esposa sobre os bons modos com a visita. Então, Gozal vai direto ao ponto e chama o garoto pra se juntar ao exército, já que o rei de Clyroad é declaradamente o inimigo de Fleo e ele tá exilado nessa floresta. Fleo explica que não deve servir a um humano só porque ele também é um, e além do mais, ele é de outro mundo e nem sabe o motivo da guerra. Dito isso, Gozal explica que o conflito entre humanos e demônios já dura 500 anos, desde o surgimento do primeiro Lorde Demônio, que era um estranho de outro mundo que queria governar esse. Como os demônios oprimiam esse forasteiro, foram os demônios os primeiros a aceitar sua presença. Foi a partir daí que começou um conflito entre os apoiadores desse estrangeiro, que se dividiu entre humanos e demônios, e conforme os anos se passavam, o conflito ganhava mais escalas até se tornar uma guerra generalizada. Fleo pergunta se o Lorde tem a intenção de parar a guerra, então ele conta que as mentalidades mudaram muito ao longo de 12 gerações, e que ele mesmo não tem a pretensão de conquistar o mundo, mas como Lorde Demônio, ele não pode simplesmente ignorar uma ameaça potencial se aliando aos inimigos, e por isso Gozal emana uma energia poderosa do seu corpo. Por outro lado, o garoto acha que o diabo tá superestimando ele, e que, como já disse, ele não deseja tomar lados nessa guerra. Dito isso, Gozal acha graça da cabeça dura do humano, entendendo o motivo dele estar exilado no meio do nada. De toda forma, ele garante que não vai desistir de recrutar Fleo como aliado, por isso promete que vai voltar. Ao passo que se retira, Gozal acha Balirosa uma mulher interessante, por ter ficado sentada ao lado do Lorde Demônio esse tempo todo sem sentir medo. No entanto, a garota estava paralisada de terror na verdade. No dia seguinte, a guerreira acorda depois de um dia traumatizante e acaba chegando na cozinha sem perceber que diante dela estava seu pior pesadelo, Go em pessoa mais uma vez. Nesse dia ele chegou cedo para comer a comida de Fenris, mas a Lupina quer que ele vá embora assim que ele acabar de comer, porque é falta de educação aparecer sem avisar, e seu marido
marido não vai mudar de ideia quanto à proposta de ontem. Por achar suas roupas inadequadas, Balirosa sai de fininho, enquanto Gozal acha ela ainda mais graciosa. Mais tarde ela tá devidamente vestida e sai com cautela para não encontrar o diabo de novo, porém ele não saía do pé da moça, dessa vez obrigando ela a sair correndo pro seu treino de espadas. Um dia depois, mais uma vez, Gozal pega a garota de pijama, então a desculpa da vez ao sair correndo era que ela tinha que lavar roupa no rio. No dia depois desse, ela lembra que precisava recolher lenha dentro da casa, ao perceber a chegada do Lorde Demônio na horta. Enquanto isso, espiões humanos descobrem a presença de um demônio na casa daquele aventureiro exilado, e o rei se revolta pelo fato do Flio ter recusado 3 convocações e agora se jogar pro lado inimigo. Por isso ele manda suas tropas darem um jeito nisso. Porém, a primeira princesa de Cly Road ressalta que não existem evidências da aliança do aventureiro com o Lorde Demônio. Portanto, um ataque poderia de fato empurrar ele para as trincheiras do oponente. Sendo assim, Vossa Majestade não deve apenas enviar emissários para uma convocação formal, e sim escutar o que ele tem a dizer para criar uma aproximação entre os dois. No entanto, o rei manda a garota ficar em silêncio, porque segundo ele, uma nação não é governada com esse tipo de ideal ingênuo. Por falar nisso, o grande herói surge depois de muito tempo escondido na Fortaleza do Sul e pede soldados ao rei para subjugar o aliado dos demônios. Na manhã do outro dia, no castelo do Lorde Demônio, o Liminas alerta ao seu mestre que é perigoso ficar andando por aí naquelas terras. Porém, Go acredita que ao contrário do rei, aquele humano é capaz de conversar, então é possível estabelecer uma conciliação com ele. A serva lembra que suas tropas estão aguardando ordens, porém o líder demônio ainda não sabe quando vai atacar, por isso vai embora sem dizer mais nada. Com isso, o Liminas analisa que conforme o Lorde Demônio continua visitando esse humano dessa forma, cada vez mais demônios criticam essa postura, por isso nada disso vale a pena. Nesse dia, Flio estava querendo vender equipamentos de defesa usando escamas de dragão, então criou um objeto de teste, mas que precisa ser aprimorado para as vendas sustentarem a vida deles na floresta. Por falar nisso, Fenris questiona se é realmente isso que o garoto quer, porque trabalhar pro grande herói daria todo o dinheiro que Flio precisa e ainda mais. Por essa causa, Liz acha que o esposo só tá ali por causa dela. No entanto, Flio não acha que é tão bondoso quanto ela pensa, mas que ao entender que possui grandes poderes, talvez o melhor seja evitar qualquer tipo de conflito. De toda forma, é por pensar assim que Liz vê tanta bondade no coração do humano. De repente, alguém bate na porta, fazendo o casal achar que é o Gozal de novo. Porém, Bilere aparece para avisar que o inimigo agora é outro. Dito isso, na porta do Flio tinha um exército inteiro de Cly Road e seu grande herói Palerma, exigindo a subordinação do aventureiro exilado contra as forças do Lorde Demônio. Caso contrário, Flio será considerado colaborador do inimigo e terá seu fim pela lâmina da espada. Ao dar esse discurso, o herói acha que o aventureiro tá sem palavras por causa do seu carisma estonteante, e com isso ele tem certeza que será o salvador da pátria e que vai deixar seu nome na história do reino, sendo que tudo que ele tem que fazer é jogar esse mago maluco pra cima dos demônios e esperar a vitória chegar. Por outro lado, Flio se desculpa pelo tanto de gente que veio prestigiar o evento, mas mesmo assim, ele recusa as duas propostas. O grande herói declara Flio um traidor da pátria, enquanto as garotas se revoltam contra a atitude do oficial. Por essa causa, ele anuncia que vai prender todas as guerreiras que cooperaram com o inimigo, a menos que elas convençam o aventureiro a se aliar a Cly Road. Nesse caso, Flio não vê outra escolha, porque não quer causar problemas para suas amigas, então ele decide se mudar para outro lugar, mantendo assim sua neutralidade no conflito. Fenris, assim como Balirosa e seu grupo, adorariam acompanhar o mestre nessa jornada. Afinal, as humanas cresceram achando que os demônios são naturalmente maus, porém elas mudaram de ideia ao conviver com Aris durante todo esse tempo, o que fez todas perceberem que não faz sentido esse conflito irracional. Além do mais, Balirosa se recusa a servir a um falso herói que ameaça o inocente, envergonhando o legado do pai dela, que realmente foi um cavaleiro honrado. Dito isso, Blossom, Bilere e Belano assinam embaixo e reafirmam seu desejo de se juntarem ao resto do grupo, e mesmo diante das exigências e ameaças do grande herói, Flio usa a magia de teleporte para recomeçar sua vida longe dali, levando junto sua casa inteira e até a horta, deixando todos os soldados espantados com um poder desse tamanho. O grande herói sente inveja por não poder usar um feitiço desse nível, enquanto um dos seus soldados aponta pro demônio que estava em contato com Flio, porque ele acaba de surgir. Lá tava o Gol, descobrindo na mesma hora que Flio tinha partido com tudo e todos. O Lorde Demônio se irrita com os humanos estragando seus planos, portanto ele exala um poder gigantesco do seu corpo e anuncia a todo o seu exército que as tropas devem se reunir para invadirem o reino mágico de Cly Road, mostrando assim o real poder dos demônios. Na base demoníaca, o Liminas celebra a decisão do mestre, que começa a despertar as forças diabólicas e cobrir o reino dos humanos com nuvens sombrias. Sem pensar duas vezes, o grande herói foge na frente de todos como um covarde, deixando seus homens para trás mais uma vez. Enquanto isso, Flio recoloca toda a sua estrutura num novo lugar para todos viverem, com a plantação perfeitamente viva, do jeito que tava. A nova vida do grupo agora é perto de Hong Town,
Town, a oeste da capital, a cidade onde Fleo tinha passado para vender seus equipamentos feitos de escama de dragão. Balirosa respira fundo de alívio e Blossom zoa a amiga pelo fato do Lorde Demônio ter gostado dela. Nesse meio tempo, Fleo pede desculpas para Liz caso tenha causado problemas, porém a Lupina sabe que não é culpa do garoto. Fora isso, ela jurou estar ao lado dele onde quer que seja, e ela não pretende quebrar essa promessa como sua esposa. Sendo assim, Liz promete caprichar na janta para comemorar a nova vida com essa mudança, sempre acompanhada das 4 cavaleiras que decidiram dividir suas vidas com Fleo e sua mulher. No entanto, enquanto Fleo buscava sua paz, os demônios atacam as terras humanas, pilhando o que vinham pelo caminho e chegando até a Fortaleza do Norte, onde as linhas de defesa estão caindo perante a força inigualável dos demônios. Diante disso, o rei questiona o que o grande herói está fazendo num momento como esse, e um soldado informa que ele está recluso na Fortaleza do Sul. O rei manda chamar o herói imediatamente, enquanto os conselheiros propõem que eles preparem um feitiço de purificação junto a todos os magos do país, mesmo diante das consequências que isso vai trazer, porque se a Fortaleza do Norte ceder, esse será o fim de Cly Road. Enquanto isso, o Lorde Demônio recebe a notícia de uma subordinada chamada Greenies, que o momento se aproxima, por isso o Lorde planeja recuar junto da Uri Minas. Ela achava que esse seria o momento para intensificar a ofensiva, porém o Lorde sabe que os humanos vão lançar um feitiço de purificação. Com os magos reunidos, Cly Road busca a conjuração dessa magia para livrar o reino da ameaça demoníaca, fazendo crescer no céu um círculo mágico que cobre toda a extensão do seu território, dando início à purificação. Longe da guerra, Fleo chega em casa e é recebido pela Liz com um abraço amoroso. Então ela pergunta se ele quer almoçar agora ou se prefere começar pela sobremesa no quarto com ela. Sem graça, Fleo escolhe o almoço, então a Lupina corre para preparar. Durante um chá, ela pergunta pro esposo como foi na cidade, já que ele estava procurando um lugar para fazer negócios. Fleo conta que existem muitas lojas em Hogtown, então ele passou esse tempo observando todas para ter uma ideia do preço dos produtos que ele quer vender. Blossom comenta que também estava pensando em vender os vegetais da horta para retribuir pela hospedagem, porém o dono da casa não quer que ninguém se preocupe com nada disso. Bailey adoraria criar cavalos para alugar para carruagens, porque ela trabalhou no estábulo do castelo e tem experiência com esse ramo. Quanto a isso, o aventureiro permite que ela use os fundos da casa para esse negócio, enquanto Bali, Rose e Belano estão se sentindo inúteis por não saberem fazer nada. Então, Liz diz que não vê problema nenhum em sustentar as garotas, como esposa do líder da Alcateia. Como as garotas estranharam o termo Alcateia para se referirem a elas, Fleo muda de assunto e responde que as duas podem focar nos treinos de magia e espada caso todo mundo divida as tarefas domésticas. De volta ao reino, o mago conselheiro avisa que a magia de purificação fez o exército do Lorde Demônio recuar, porém essa magia só dura cerca de 3 meses, sendo assim uma proteção temporária. Olhando para os magos que participaram da conjuração, a princesa de Cloud Road vê que todos ficaram de cama após usarem toda a mana, e com sorte vão se recuperar até a purificação se extinguir. O rei, inclusive, como mago do reino, se uniu à conjuração e por isso também está incapaz. Por isso sua filha vai assumir as funções dele até que ele se recupere. Em primeiro lugar, ela afasta o grande herói da sua posição, surpreendendo a todos. Afinal, o herói está escondido numa fortaleza no momento de maior perigo para o reino, portanto ele não é digno desse posto. Os conselheiros sugerem invocar o novo grande herói, porém os magos estão incapacitados e não poderão conjurar esse feitiço. Sendo assim, a princesa mandou chamar a profetisa. Em pouco tempo, ao sul de Cly Road, o grande herói recebe a notícia de que foi dispensado e acha isso uma afronta inaceitável, já que ele foi escolhido a dedo pelo rei. Seja como for, o guarda joga os pertences do homem para fora e despeja ele da fortaleza. Voltando a Hugtown, Fleo comenta na hora de dormir que Liz realmente está motivada a fazer as coisas desde que eles chegaram ali. Cheia de sono, Liz ressalta que faria de tudo pelo seu marido e por isso, Fleo agradece pelo que ela vem fazendo, porque não deve ser fácil se adequar aos hábitos dos humanos e ainda ser tão gentil e prestativa. Porém, ao terminar de falar, o garoto vê que sua esposa já tinha dormido, então ele sorri e reflete que quando foi trazido para esse mundo sozinho, ele ficou muito inseguro, mas até que arranjou trabalho e casa bem rapidamente. Mas acima de tudo, ele sabe que não estaria tranquilo sem a companhia da esposa e amigas. No dia seguinte, as garotas oferecem para o casal um dia livre para eles aproveitarem juntos, enquanto o resto cuida das responsabilidades da casa. Fleo parece não ter gostado muito da ideia por algum motivo, mas a empolgação da sua esposa era tanta que ela agarra o marido para eles saírem logo. Feito isso, eles passearam juntos pelo campo e pela cidade de Hogtown, curtindo um raro momento em que os dois podem ficar sozinhos. Depois de almoçar num ótimo restaurante, Fleo tenta mostrar preocupação com alguma coisa, porém Liz pega o garoto de novo pelo braço e leva ele para outro lugar, porque ela não quer perder essa oportunidade. No mercado da cidade, Liz se mostra interessada por algumas coisas, então Fleo decide dar um presente para ela como retribuição por tudo que ela tem feito por ele. A Lupina fica maravilhada por estar recebendo seu primeiro presente na vida, então analisa cada produto do mercado para fazer valer a pena esse momento único. Ao chegarem numa joalheria, a atendente avisa que a Liz está olhando para broches de pedras naturais e que ficariam lindos no cabelo
cabelo da moça. Fleo pega um dos broches e nota que combina muito com sua esposa, então a Lupina toma sua decisão. Ao voltar para casa, ela não consegue tirar o olho do presente que ganhou, e as outras garotas ficam felizes que a garota tirou um dia inteiro para si e aproveitou até a noite, mas ao mesmo tempo elas sentem uma inveja grande. Na hora de dormir, Liz deita no peito do Fleo, fazendo o garoto ficar vermelho de vergonha. A Lupina tava falando dormindo sobre as presas serem sua vida, então o garoto ajeita ela na cama, imaginando que ela tenha ficado cansada pelo dia agitado na cidade, mas a garota não desgruda do rapaz de jeito nenhum. Quando amanhece, o grande herói tinha nocauteado os guardas da fortaleza para roubar o ouro, revoltado por ter sido abandonado pela princesa. Mesmo com toda essa decadência do homem, Tsui garante que continuaria como serva dele, caso ele recuperasse seu título, e o cavaleiro garante que não tem intenção de viver como plebeu nesse mundo, por isso ele procura algum tesouro secreto capaz de derrotar o Lorde Demônio e ser louvado pro resto da vida, como um grande herói deve ser, e não aquele intruso que domina feitiços complexos mesmo sem ter esse título. Com inveja, o cavaleiro deseja ter mais poder, e nessa hora uma voz estranha oferece isso pra ele caso seja libertada. O herói questiona o que tá acontecendo, então a voz guia o homem através de uma passagem secreta da sala do tesouro. Ali dentro tem uma espada que garante conceder qualquer desejo caso seja empunhada. Suya fica assustada e quer saber com quem seu mestre tá falando, e ele fica surpreso da garota não conseguir escutar aquela voz. Enquanto isso, a voz fica botando pilha pro guerreiro retirar a espada, então ele empunha a arma e provoca uma breve furação, revelando Ria, uma Dijin que controla a luz e as trevas da origem. A voz da Dijin ecoava na mente do herói, enquanto Tsuya estava apavorada atrás dele. Logo Ria concede ao humano 3 desejos, sendo qualquer coisa que ele quiser, então o príncipe sorri e faz seu primeiro pedido. Enquanto isso, Úrsula, a profetisa, chega ao reino imaginando que a situação deve ser séria para o maior reino mágico estar buscando sua ajuda. A princesa explica que Clay Road está protegida por um feitiço de purificação que dura 3 meses, por isso algo precisa ser feito para garantir que o reino não seja esmagado depois disso. Nesse momento, uma coleira mágica é colocada em todas as pessoas presentes na sala, incluindo a princesa e a profetisa. Então, ao descobrir o que pode ter sido, a princesa ordena que os guardas capturem os invasores da sala do tesouro. Úrsula alerta que esse é o colar da decapitação, usado para decapitar os sacrifícios oferecidos a uma certa Dijin em troca da realização de um desejo. Um homem pergunta como isso é possível, então a princesa conta que num passado distante, o rei de Clay Road desejou a morte de um demônio, e em troca foi pedido metade dos seres vivos do continente. Por essa razão, à custa de muitas vidas, os magos do reino se uniram para selar Dijin, porém parece que alguém libertou ela, então eles têm pouco tempo até serem decapitados. Sendo assim, a princesa questiona a profetisa o que ela poderia fazer para superar essa crise. Então Úrsula joga uma mão de cartas na mesa e vê que a nobre precisa encontrar o verdadeiro grande herói, porque ele já foi invocado para esse reino e tá no oeste. Como a fama de Fleo se espalhou por Clay Road, todos imaginam que possa ser o aventureiro exilado, então pedem para que as forças do reino vasculhem as terras daquela região. No entanto, a princesa não quer arriscar dividir as forças que estão protegendo a entrada norte, então decide ir pessoalmente em busca do herói. Enquanto isso, Fleo mostra seu produto para um ferreiro, que fica impressionado com a manufatura. O ferreiro lembra que recentemente um aventureiro vendeu quilos de carne pro açougueiro, por isso ele pergunta se também foi Fleo, e o aventureiro responde que todos os materiais citados foram conseguidos através de uma fonte secreta. Dito isso, o ferreiro aceita comprar os equipamentos de escama de dragão, desde que Fleo traga outros produtos vendidos por esse tal contato secreto. O aventureiro aceita a proposta e questiona se existe por ali alguém interessado em comprar produtos de couro de bestas mágicas, e o ferreiro respondeu que preferia comprar tudo, mas já que é o caso, ele resolve apresentar o garoto para os compradores. Do lado de fora, Balirosa observa que o rapaz tem muitos talentos, porque além de construir um escudo de escama de dragão, ele mesmo garante a rota de venda. Tirando onda, Liz ressalta que ele já foi um mercador, então Balirosa confessa que sente inveja da Lupina pelo marido que ela tem. Sem rodeios, Liz agarra a cavaleira pelo pescoço, mas ela explica que só queria alguém parecido com Fleo. Liz lembra que a Balirosa já tem o Gozal para fazer a alegria dela, e a cavaleira fica traumatizada ao descobrir que o diabo tem desejo por ela. Saindo da loja, Fleo agradece Balirosa pela indicação e conta que vendeu o produto mais caro do que imaginava, e a garota fica feliz em poder ajudar, já que conhece a região. Voltando para casa, Liz acredita que Fleo se divertiu negociando seus produtos, e Fleo admite que curte esse trabalho, já que ele era mercador no seu mundo de origem. A Lupina fica alegre por ver seu marido empolgado com essas coisas, mas ao mesmo tempo ela expressa preocupação em passar cada vez menos tempo com o marido. Por essa razão, ela adoraria tirar um dia para caçar ou passear junto do garoto, e ele concorda com isso. De repente, um alerta de presença de Dijin aparece pro Fleo, então Ria surge na frente dele, após o grande herói ter desejado eliminar o criminoso forasteiro que humilhou ele na frente das suas tropas. No mesmo instante, a defesa automática do Fleo é ativada, enquanto Uri se coloca na frente do marido para ser atingida no lugar dele pelo ataque da Dijin. O golpe
golpe abre uma enorme ferida no peito da Lupina e quebra o broche que ela ganhou de presente, enquanto Ria debocha como se tivesse errado uma bolinha de papel na lixeira. Balerosa grita que a Dijin vai pagar pelo que fez, enquanto a entidade causa várias explosões no céu que são protegidas pela defesa mágica do Flio. Ao perceber que o aventureiro podia se defender desse tipo de investida, o demônio resolve mudar de estratégia. Ao mesmo tempo, a magia de cura do Flio é anulada porque a gravidade do ferimento é maior do que o nível do feitiço dele. Desesperado, o garoto não sabe o que fazer para salvar sua esposa, ao passo que Ria conjura a magia da luz da origem, provocando um estrondo energético gigantesco em cima do seu alvo e companhia. Apesar disso, Flio sai ileso e é avisado pelo sistema que adquiriu a magia de luz e trevas da origem. Com sua mulher morta no colo, o exilado coloca ela delicadamente no chão e promete fazer o demônio pagar. De repente, lembranças passam pela mente do protagonista, se lembrando de momentos de afeto e fidelidade entre os dois. Desde que chegou nesse mundo novo, Flio foi descartado e tratado feito escória pelo reino, e jogado no meio de uma floresta sem conhecer ninguém, até que um dia Aris surgiu e desde então nunca saiu do lado do garoto. Flio tinha aceitado o termo provisório de casados, para evitar ser uma relação entre mestre e serva, porém a Lupina aceitou isso com muita alegria, mesmo que tenha sido o próprio Flio que matou o irmão dela. Por esse motivo, o garoto sente a necessidade de proteger a garota acima de tudo, como se fosse sua missão nesse mundo desconhecido. Logo quando Flio se coloca de frente para Dijin, um círculo aparece em sua cabeça, anunciando que está retrocedendo o tempo do indivíduo alvo. Enquanto Flio se aproxima, Ria se questiona como um mero humano pode ter a capacidade de fazer o tempo voltar, e enquanto ela continuava com sua postura arrogante, o garoto dá um soco na cara dela e joga a entidade para longe, mostrando que ali o buraco era mais embaixo. A Dijin sangra e indaga se o humano pensa ser capaz de derrotar aquela que domina toda a magia do mundo, porém Flio não tá afim de conversa, então pisa no peito da mulher e manda ela calar a boca. Ria revida com a magia das trevas da origem, entretanto, Flio anula um poder desse tamanho como se fosse nada. A partir daí, Ria tenta saber quem é essa criatura que enfrenta ela nesse momento, e ao checar os atributos do Flio, ela vê um símbolo de infinito para cada status do aventureiro. Logo Flio continua a massacrar sua inimiga sem piedade, e com a volta do tempo, Riz acorda. A Lupina é avisada por Balerosa que a magia do seu marido trouxe ela de volta, até que ela olha pra frente e vê o garoto espancando a entidade tão poderosa que se libertou do selo. Apesar da gravidade dos danos, Flio não baixa a intensidade dos golpes, e Riz está caidinha de amores ao ver um homem descendo a porrada em alguém por causa dela, ainda mais em cima de uma Dijin. Nesse momento, Riz lembra quando o garoto disse que não vai matar a Lupina quando eles se conheceram, porque ele nem mesmo gosta de lutar, e ainda por cima, Feyre se rendeu. Nesse meio tempo, Ria leva mais um potente soco e dessa vez quase cai sem energia para se levantar. Flio dá uma mão para ela e estende ela pelo pescoço até o máximo de altura que ele conseguia, então a Dijin começa a implorar por sua vida. O humano deixa claro que não vai poupar a vida de quem machucou Aris. No entanto, é a própria garota que chega e implora pro seu marido não matar a entidade. Ela menciona o episódio que acabou de se lembrar sobre Flio poupar ela por ela ter se rendido. Agora que presenciou esse episódio de violência do marido, Feyre tem muito medo de ver ele se tornando algo que não é através desse ódio. Por isso ela quer que ele pare. Voltando a si, Flio nota que Riz está de volta após sua magia dar certo, então ele abraça sua amada mais uma vez. Enquanto isso, a princesa sai em busca do grande herói pela floresta, e os magos presentes ainda tão fracos depois da conjuração da magia gigantesca que trouxe a paz momentânea ao reino. Por isso, a princesa exige que a prioridade do batalhão seja descansar os feiticeiros, quando de repente o colar da decapitação é destruído do pescoço de cada um deles. Diante disso, a princesa se questiona se a Dijin não conseguiu realizar seu desejo. Já o falso grande herói se esconde na sala do tesouro, acreditando que aquela Dijin só usou ele para fugir. No entanto, uma voz sombria surge novamente, ironizando o fato da Dijin ter falhado, e logo em seguida as sombras que emergem do local do selo capturam Tsuya para que ela sirva de sacrifício. Em questão de segundos, a entidade toma o corpo da mulher e comemora sua nova fase em carne e osso após centenas de anos. Apesar de gostar do corpo, ela não queria manter essas roupas, então conjura algo mais apropriado para ela. O herói ainda acha que é Tsuya, enquanto a voz que possui a mulher agradece a ele por ter libertado aquela Dijin incômoda, que foi o que permitiu que ela saísse. Então, ela se apresenta como Damalinas, a grande maga da meia-noite, e garante que vai dar ao homem o poder que ele deseja no lugar daquela Dijin. Dito isso, ela transforma o humano em uma criatura bizarra e ainda debocha do fato dessa forma atual ser mais bela que a antiga. Na sequência, ela doma a fera e promete se vingar daqueles que selaram ela, até que enxerga um círculo de teleporte no chão e pensa que a realeza tá tentando escapar da sua ira. Porém, ela garante que os sucessores e descendentes da nobreza vão morrer. Voltando a Flio, ele cura Ria após a surra bem dada, e ela acorda desesperada pedindo perdão pelo que fez, e o garoto deixa claro que poupou ela porque Riz ficou bem no final. Balerosa questiona o que será feito com a Dijin, porque querendo ou não, ela ainda representa uma ameaça se for deixada livre. Sendo assim, Flio sugere selar ela de novo na sala do tesouro. A entidade questiona como o humano sabia que ela estava lá, então ele conta que por algum motivo adquiriu novas habilidades,
então dê uma olhada na mente dela para ver tudo o que aconteceu. Diante disso, Ria não acredita que um jovem desses é capaz de usar uma magia que só ela podia, enquanto ele observa que devolver a Dijin para o castelo pode custar caro no futuro, como acabou de acontecer. Como ninguém encontra uma solução para esse caos, Ria se mete e pede para ela se tornar serva do Fleo. O rapaz ia reclamar como sempre, porém a Lupina já diz logo um peraí com a mão e entende que o marido não quer uma serva. Só que como não é seguro manter essa criatura longe, a saída seria manter ela por perto. Além disso, ter uma Dijin tão poderosa na Alcatea vai dar um impacto no currículo do grupo. O aventureiro questiona se é isso mesmo que ela quer, então a garota dá uma surtada de leve e quase arranca os cabelos, para em seguida levantar e gritar que isso tudo é muito frustrante, mas que foi sua falta de força que permitiu a Dijin subjugar ela. Confuso, Fleo finge que entende e promete parar de sentir raiva da Ria algum dia, então estende a mão para ela e pede para ela prometer que nunca mais vai tirar a vida de ninguém. Ao escutar isso, Ria reflete que os humanos fariam de tudo para sacrificar os outros e realizar seus desejos, porém esse garoto mostrou ser completamente diferente. Sendo assim, ela se levanta e promete que seu corpo e todos os poderes que possui agora pertencem a ele. Phil pede desculpas pelo exagero de mais cedo, porém a entidade garante que não é necessário pedir perdão, ainda mais porque a mulher fica meio atiçada só de lembrar aquela cara de mal que o garoto fazia ao amassar ela no soco. Notando isso, Riz já se pronuncia e manda a Dijin parar por ali. Tirando esse assunto, Fleo olha em volta e pensa em usar a magia de manipulação do tempo para consertar a bagunça que fez na cidade mais cedo, porém a Dijin pede para ele nunca mais usar esse feitiço, porque essa habilidade controla o tempo apenas dentro da área do alvo, e o desequilíbrio que acontece entre aqueles de dentro e fora dessa faixa pode levar a acidentes imprevistos. No entanto, caso seja ela a usar, ela pode restringir o alcance do alvo a apenas um indivíduo. Diante dessa fala, Fleo questiona o motivo dele poder usar. Se é assim, então, Ria conta que os atributos do garoto são simplesmente infinitos, e isso dá a capacidade dele usar um tipo de magia chamada Epifania, que só aqueles que conquistaram o título de Transcendente pode usar. Esse dom permite que você adquira qualquer habilidade que usaram em você, fora as magias associadas a ela. Sendo como for, ela pede uma última vez para ele não usar a manipulação do tempo, porque isso tá além do controle dele. Então o rapaz aceita e decide usar a magia de reparação para reconstruir a barbaridade que causou ao seu redor. Assim que o grupo chega em casa, as garotas que ficaram veem aquele ser enigmático na sua frente, se apresentando como uma Dijin capaz de comandar a luz e trevas da origem, e que agora é uma serva do ser supremo Fleo. Dito isso, as garotas do grupo não acreditam no que estão vendo, ainda mais depois do Lorde Demônio em pessoa almoçar na casa deles. Fleo argumenta que a mulher não tinha pra onde ir, e Blossom observa que o cara tá falando como se tivesse adotado um gatinho de rua. Ao ver a chegada de Balirosa, Bilere pula nela e pergunta se elas precisam mesmo morar com uma criatura pavorosa dessas. Balirosa responde que tudo vai ficar bem enquanto Fleo estiver ali, e em seguida chama Ria pra olhar seu quarto novo. Com a chegada da noite, Fleo analisa o que foi capaz de fazer mais cedo com seus próprios punhos, até que Balirosa surge perguntando se tá tudo bem com ele. Ele diz que sim e pede desculpas pelo tumulto que causou à tarde, mas ele realmente não faz ideia de onde poderia ter deixado aquela Dijin. De toda forma, a mulher comenta que pensava que Aris também era uma inimiga, mas ela mostrou ser o contrário, no final das contas. Já o grande herói, por outro lado, não era um aliado. Por essa razão, Balirosa não tem certeza do porquê treina todo dia pra ficar mais forte, se não sabe nem ao menos contra quem vai empunhar sua espada. Ironicamente, ela nunca teria se preocupado com isso se não tivesse conhecido Fleo e Riz, e por isso ela se sente grata aos dois, porque eles fizeram ela perceber que nem tudo que parece o correto de fato é. Pouco depois, o aventureiro sobe pro seu quarto, onde Riz está sentado na cama com uma expressão estranha. O garoto pergunta o que tá acontecendo, então sua esposa agarra ele pelo braço e sobe em cima dele. Assim, ela questiona se ele vai voltar pro mundo de onde veio, porque foi o que Ria disse que ele faria, já que Fleo é capaz de aprender as habilidades que sofre e as relacionadas a ela. Por isso, tendo o poder de um Dijin, talvez o rapaz agora possa voltar pro lugar de onde veio, e esse medo faz Fenris implorar pra ele levar ela junto pra onde quer que ele vá. Após escutar isso, o garoto abraça a garota com força e diz que não vai voltar pro seu planeta de origem, porque de onde ele veio seria muito difícil pra uma semi-humana como ela viver, e ele não tem intenção de deixar isso pra trás. Dito isso, ele pergunta se Fenris quer se tornar a esposa de verdade dele, já que o sentimento que ele teve hoje de que poderia perder a garota foi algo terrível e apavorante pra ele. Inclusive, a intensidade desse sentimento fez com que ele não conseguisse se controlar. Fleo lembra que eles deveriam ser só um casal de fachada, mas a verdade é que ele não imagina mais sua vida longe da Riz. Por outro lado, Fenris responde que sempre levou o título de esposa muito a sério, e que a vida inteira tudo que ela aprendeu foi sobre lutar e liderar uma alcateia, mas ao conhecer Fleo, ela aprendeu a sentir emoções que nem imaginava que existiam. Então os dois ficam em silêncio e se beijam. Então a Lupina lembra que seu marido disse que tinha mudado de aparência para fugir do castelo, mas que agora não tem mais necessidade disso. Porém, ele responde que essa identidade nesse mundo como Fleo é quem ele é agora, portanto prefere que seu nome e aparência de antes sejam esquecidos. Nesse instante, Ria aparece na porta igual um fantasma,
mesma. Riz pergunta desde quando ela tá plantada ali, e a Dijin responde que desde que os dois sentaram na cama, porque é seu dever testemunhar os caminhos que o Ser Supremo trilhar. Flio fala o quanto é feio invadir a privacidade dos outros, porém Ria não vê nada de vergonhoso no coito reprodutivo. Riz também perde a linha, enquanto as outras garotas escutam no quarto delas a treta estourando. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!